Grandes pagadoras de dividendos é o tema do nosso conteúdo. Vamos falar de construtoras, vamos falar de Melnick e também de Mitre para você que tem uma dessas ou está pensando em investir agora com a queda ou a tendência de queda da Selic em 2026. O setor de construção se torna interessante para a gente avaliar e ver boas empresas, empresas saudáveis e também empresas com potencial de crescimento. Nós vamos falar aqui de Melnick e também de Mitre. Seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou o Thiago. Se você ainda não é inscrito, já vai lá, se inscreve, faça parte. Deixa o like também, compartilhe esse vídeo. A gente começa entendendo um pouquinho aqui do que vai acontecer agora em 2026 a respeito da questão das taxas de juros. Então, o Banco Central ali teve a reunião agora em janeiro e a expectativa é que a partir de março já devemos ter um corte ali ou uma redução na taxa básica de juros. Isso vai beneficiar muito as empresas, principalmente de construção civil, varejo, tecnologia, que são empresas mais sensíveis à taxa de juros e têm perfil de crescimento. Então, se realmente começar a ter uma tendência de queda, o mercado estima que pode chegar a 12%, alguns dizem 11% ao final de 2026. Nos patamares atuais de 15% de taxa Selic, ele pode fechar ali em 2026, finalzinho do ano, região dos 11% a 12%. Parece que é pouco, uma queda aí de 3 pontos nas taxas de juros básicas, mas isso faz todo sentido, principalmente para as empresas aí no ramo de construção civil, varejo, que devem ser as mais beneficiadas, podem crescer na Bolsa de Valores. Quando a gente olha hoje o cenário aqui do segmento, temos aqui uma matéria muito interessante, os setores que devem se beneficiar com juros menores que nós devemos ter agora a partir de 2026. É claro que precisa ter todo um cenário favorável. Tem a inflação que ainda segue resiliente, mas existe uma tendência de queda na inflação. Tem a economia brasileira, tem o mercado de emprego e muito mais. Então, tudo isso, a gente está olhando aqui o cenário conforme essa visão do mercado, mas as taxas de juros elas dependem não só do Brasil também, mas também das questões internacionais, os bancos centrais pelo mundo, principalmente o Banco Central americano. Qualquer movimento lá de aumento ou manutenção de juros por um período maior pode respingar aqui na economia brasileira. Mas seguindo aqui, os segmentos ou setores que devem ser beneficiados com o corte de juros, o primeiro aparece aqui, que é o setor da construção civil e o setor imobiliário. A gente sabe hoje que o Brasil é um potencial crescimento, principalmente nessa parte de obras, né? Temos obras independentes desde classe média, baixa renda, alto padrão. Então, construção civil no Brasil, o Brasil ainda tem um bom potencial de crescimento, a gente sabe do déficit habitacional, ou seja, a falta de moradia não só no estado de São Paulo, mas espalhados pelo Brasil. Então, esse segmento tende a ganhar força com a redução das taxas de juros. E o primeiro segmento aqui, setor da construção civil e setor imobiliário. Depois temos aqui também outros segmentos que podem se beneficiar, setor de varejo, né? Ações do varejo independente de loja física, lojas de e-commerce, enfim, temos boas empresas também de varejo que podem se beneficiar. O setor automotivo, a gente vai trazendo o conteúdo falando um pouquinho de Marco Polo e também de Metal Leve, Leve 3, que são empresas desse segmento que podem ganhar força também. Então esses segmentos aqui principalmente serão os mais beneficiados. Depois temos aqui também setor de tecnologia e inovação. Começamos aqui a entender um pouquinho da Melnick, né? A Melnick, empresa, é uma construtora, uma das maiores construtoras incorporadoras ali do Rio Grande do Sul. O foco dela mais ali em Porto Alegre, outras cidades também. Então ela faz ali empreendimentos desde incorporação, a construção, o foco dela do médio e alto padrão. Então é importante entender também esse segmento. Aqui a gente começa a falar um pouquinho da margem líquida dela, que chama a atenção, 10% para esse segmento, uma boa margem líquida, o que fortalece aqui a rentabilidade da companhia. A gente observa que desde 2019 ela vem nessa região, 9, chegou a bater 7, 8, mas vem aumentando a margem líquida aqui da companhia. Outro ponto também importante é o ROI. O retorno hoje da Melnick vem crescendo, chega a 11% aqui de ROI, um dos melhores inclusive se você comparar com empresas do setor perene, né? A gente sabe que a construção civil é o setor cíclico, né? Um setor que demanda muita atenção do investidor, mas você vê que o ROI dela é interessante, bem acima de algumas empresas, inclusive
do setor perene. Outro ponto também que chama muita atenção aqui na Melnick é justamente aqui a parte da dívida líquida versus o EBITDA, né? Hoje está 1,2, já teve melhor, mas está praticamente em níveis confortáveis. Se pegar aqui, ó, desde 2020, ou seja, 6 anos atrás praticamente, a empresa estava a 1,2 também, e agora voltando a 1,2. Ela aumentou um pouquinho aqui a dívida dela porque ela fez ali captação para fazer novos investimentos, novos empreendimentos. Mas mesmo assim está bem controlado hoje a dívida líquida aqui da Melnick. Quando a gente olha a parte de valor de mercado da empresa, está aqui, ó, 823 milhões, a firma 973 milhões, patrimônio líquido acima de R$ 1 bilhão, e aqui a dívida líquida bem abaixo ainda, né? 150 milhões. A dívida bruta está aqui, 515 milhões, para um caixa aqui, uma disponibilidade de 364 milhões. Então você vê que a empresa ela é bem saudável, olhando aqui patrimônio líquido, que é superior à dívida líquida, e também a disponibilidade. Então, do segmento hoje de construção civil, das empresas na bolsa, a Melnick pode ser uma boa opção para você que está querendo estudar a companhia, entender um pouco mais desse segmento. Ela está no novo mercado, alta governança, e tem aqui também a proteção de tag along de 100% para o acionista minoritário. Seguindo aqui com os indicadores, que chama a atenção da Melnick é justamente o crescimento do lucro da companhia. A gente observa, ó, em 2019 o lucro 55 milhões, uma receita de meio milhão, e vem avançando. Ó. Em 2023 foi o melhor ano, receita de 1 bilhão para um lucro líquido de 151 milhões. 2024 vem se mantendo também, e nos últimos 12 meses, 1,2 bi para um lucro líquido de 173 milhões de reais. Então você vê que existe aqui a evolução da companhia, né? De 2019 para cá, vem melhorando a receita e também o lucro líquido. Apesar do aumento das taxas de juros, a Selic não parece ter afetado tanto aqui o desempenho da companhia. A gente sabe que a dívida da empresa é controlada, mesmo assim com taxa de juros mais elevada, ela consegue manter bons níveis aqui de receita e também de lucro a companhia. Olhando para o histórico aqui de gráfico da Melnick, a gente observa que ela está no topo dela praticamente, ó, quase R$ 4,00 aqui o último fechamento. A gente pegar o gráfico um pouquinho mais atrás, ó, lá em 2025 ela chegou a bater um fundo lá em fevereiro de R$ 2,59, né? Também ali lá no início de 2025, janeiro, R$ 2,42, de lá para cá ela melhorou, vem avançando, né, a cotação. Apesar de estar próximo dos R$ 4,00, ela está praticamente no topo dela, né? Tivemos aqui, ó, 3,85 em setembro do ano passado, e agora ela está aqui quase na região dos R$ 4,00, 3,99 aqui. Então ela está praticamente no topo, mas ela está barato ainda. A gente vai dar uma olhadinha ali no valor patrimonial, no valor do ativo da empresa. Quando a gente olha aqui os indicadores, ó, o PL está 7, temos ali o PVP também bem interessante, 0,7, que é o preço sobre o valor patrimonial. O lucro por ação 54 centavos, e aqui o valor justo pelo patrimônio R$ 5,32. Então tem uma margem de segurança em relação ali à cotação que está próximo dos R$ 4,00, e o ativo por ação está aqui, ó, R$ 13,05. Hoje é uma receita líquida por ação de R$ 5,84. Então a companhia ela é bem interessante, uma companhia bem redonda desse segmento de construção civil. O único ponto negativo que eu vejo é a questão do crescimento. Ela está focada muito na região sul, Rio Grande do Sul, mais em Porto Alegre, então ela não consegue ampliar o seu portfólio para outros estados ainda, né? Conforme a companhia poderia crescer mais. Mas o ponto positivo é que a companhia ela é bem controlada, bem organizada, isso fortalece principalmente a tese de pagamentos de dividendos e o controle financeiro, que é importante aqui para a empresa. Quando a gente olha os dividendos da empresa, a gente vê que ela paga de forma recorrente, vem pagando bons proventos, aí, principalmente agora em 2025. Tivemos 4 anúncios aqui de pagamentos em 2025, abril, junho, e agora no final do ano, dezembro, ela fez também pagamentos. Tudo na forma aqui de dividendos, é melhor que não tenha aquela retenção do imposto de renda. Em 2024 ela pagou 2 vezes também. O próximo anúncio, pelo histórico aqui da empresa, devemos ter agora no mês de abril, né? No mês de abril podemos ter mais anúncios de dividendos. Desde 2023 ela vem pagando, tem vários anúncios em abril. Então abril aí pode ser um mês que a companhia vai anunciar mais pagamentos de dividendos, a Melnick. Saindo de Melnick, a gente fala agora de Mitre, né? Também construtora, incorporadora. O foco da Mitre aqui
é mais no estado de São Paulo, também foco dela no perfil de classe média, alta renda. Aqui é importante entender a Mitre. A Mitre é hoje uma das empresas mais descontadas da Bolsa de Valores, tem um bom valor patrimonial, porém tem desafios também em relação ao seu endividamento, que é bem maior e também superior à Melnick. A gente vai dar uma olhadinha depois. Olhando hoje para o cenário de 2026, se tiver realmente essa tendência de juros menor, a empresa ela pode ser beneficiada, que ela vai pagar menos juros de dívida. Olhando aqui para o sentido, né, o que pode fazer sentido para o investidor está aqui. A renda recorrente, ela paga ali os dividendos mensais, a gente vai dar uma olhadinha. É uma ação bem descontada, né, uma das mais descontadas da Bolsa. E ela tem a exposição aí mais voltada ao mercado de alta renda. Então isso fortalece também a questão ali principalmente das vendas do portfólio do estoque que a companhia tem. Olhando aqui para a parte do valor, né, 3,96, está bem próximo ali o valor da Melnick, crescendo aqui quase 36, PL de 8, PVP 0,4 e está pagando aqui 12% de dividend yield. Seguindo aqui nós temos a margem líquida da Mitre, ó, 4. Você viu que a Melnick é 10, então a margem da Melnick é melhor do que a Mitre neste momento. Olhando para o ROI também, ó, o ROI da Mitre é quase 5, o da Melnick é o dobro. Então você vê, comparando essas duas construtoras, apesar de regiões diferentes, uma no estado de São Paulo, região sudeste, outra no estado sul, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, você tem aqui as diferenças de ROI e também de margem líquida, tá? Outro ponto também importante aqui da Mitre, a gente analisar aqui, é o valor patrimonial. O valor justo hoje está aqui, R$ 9,35 pelo patrimônio que ela tem hoje. Então está bem descontada ali, ela está próximo de R$ reais. Então você vê aqui quase mais de 100% praticamente de desconto aqui em relação à cotação atual pelo patrimônio que a Mitre tem. E o que chama muita atenção aqui da Mitre é a dívida. Deixa eu dar uma olhada aqui na dívida. A dívida está 5, ó. A dívida líquida versus EBITDA está 5, uma das maiores aí desde 2022, estava quase 10 lá. Recuou, mas ela fica bem acima das médias, né? A média dela é 2,9, está 5, está quase o dobro do que ela poderia ter de dívida aqui, segundo a média histórica da companhia. Então isso aqui pesa muito, principalmente nos juros de dívida. Ela vai começar a pagar, ou tem que pagar juros de dívida. Então por isso, se a Selic diminuir em 2026, pode ser um alívio importante que pode facilitar aqui o ganho de cotação de Mitre. Seguindo com Mitre, ainda temos o lucro, né, que é importante também. A empresa cresceu bastante, ó, desde 2018 a receita líquida dela era 150 milhões para um lucro de 16 milhões. Vem avançando, ó. 2023 chegou a bater 926 milhões de receita e um lucro líquido de 94 milhões. 2024, mais de 1 bilhão de receita, 69 milhões de lucro e agora mantendo na faixa acima de 1 bilhão nos últimos 12 meses e um lucro de 73 milhões. Então você vê que tanto Mitre e a Melnick, que a gente viu um pouquinho adiante, antes de falar de Mitre, você viu que a Melnick vem crescendo também o lucro líquido, tá? E aqui também a Mitre. Então as duas companhias têm evolução, mesmo nesse período de alta de Selic, aí nos últimos anos as empresas conseguem crescer e manter bons níveis de receita. Agora, se tiver a queda na Selic, com certeza vai ser muito bom aqui para as duas companhias. Para finalizar aqui, falar dos dividendos, né? Diferentemente ali da Mitre, melhor, da Melnick, a Mitre aqui ela paga dividendos mensal. Então todo mês ali tem um valor de dividendo, tá? Para você que é acionista. Tivemos aqui os últimos anúncios, a Datacom foi dia 26 de janeiro, ela vai pagar no dia 4 agora de fevereiro, 4 centavos por unidade de ação. Então você vê que ela paga aqui dividendos mensais. Ela não divulgou ainda o cronograma, né, de dividendos para 2026, mas devemos ter em breve aí. A companhia deve anunciar algum fato relevante. Então são duas boas companhias, algumas diferenças, principalmente de localização, regiões, estratégia de crescimento, mas são boas empresas para você analisar, ver se faz sentido ter Melnick, ali focado mais no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, ou aqui a Mitre é mais focada no estado de São Paulo. Então falamos nesse conteúdo de duas boas empresas, né? Uma focada na região sul, outra na região sudeste. O fato é que são duas empresas que vêm pagando bons proventos, têm boas perspectivas de crescimento agora em 2026, com a redução dos juros, né? Menor juros é favorável, aqui você viu ali o segmento, o setor que deve ganhar mais é a construção civil, o setor
imobiliário brasileiro. Surgindo novidades dessas duas empresas, informamos para você que acompanha o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, já vai lá, se inscreve, faça parte. Nos encontramos nos próximos vídeos. Forte abraço!